Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia. Por aqui passam personalidades importantes dos diversos segmentos da nossa sociedade. Meu amigo, o tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas acima de tudo, o tempo traz verdades. É por isso que eu digo, o tempo tem o poder mágico de corrigir as injustiças e restabelecer as verdades. Sempre que necessário, dê então tempo ao tempo. Hoje eu vou conversar com a Andiara Vasconcelos Doyle. Ela é fisioterapeuta especialista em neurofuncional, é isso que se fala? Isso mesmo, fisioterapia neurofuncional. Bem-vinda, querida. Muito prazer, obrigada pelo convite. Ah, imagina, você sabe que aqui as pessoas que se destacam vêm para cá mesmo. Fisioterapia neurofuncional, Isso. adulto e infantil? Adulto e infantil. E infantil. Hoje eu trabalho mais com criança do que com adulto. A minha especialidade é nas duas áreas, mas eu acabei caminhando mais para trabalhar com criança. Entendi. Eu tenho um filho fisioterapeuta. Legal. Né? Tá no futebol aí, ele queria ser jogador de futebol. Legal. Como é muito complicado Muito isso. comum também. Ele acabou se enveredando pelo caminho da fisioterapia e seguiu aí o futebol, trabalha no futebol. Neurofuncional é um segmento, você primeiro é uma fisioterapeuta e depois você opta por uma especialização, digamos assim? Isso mesmo. Nós nos formamos em fisioterapia e depois escolhemos a área, semelhante à medicina, né? Nós temos as áreas de atuação da fisioterapia. E a minha área é a neurologia. Neurologia. É a fisioterapia neurológica. Tá. A gente coloca neurofuncional porque nós trabalhamos com movimento, né? E o movimento é função. Entendi. Deixa eu falar aqui um pouquinho de você, Andiara. Fisioterapeuta especialista em fisioterapia neurofuncional, adulto infantil e fisioterapia respiratória. Atua no tratamento de crianças e adultos com disfunções neurológicas, com ênfase na reabilitação funcional. Formada no conceito Bobat, pediátrico para tratamento de paralisia cerebral. O que é o conceito Bobat? O conceito Bobat é uma forma de tratamento, de avaliação, de tratamento de crianças com paralisia cerebral, aceita no mundo todo. O centro é na Alemanha. É uma formação extensa, uma formação bem completa, que vai desde a avaliação da criança com paralisia cerebral até o tratamento. Muito bem. E você coordena o intensivo TheraSuite na clínica Ludens? Isso mesmo. Que conceito é esse? O TheraSuite é uma fisioterapia intensiva. As crianças com paralisia cerebral passam 30 dias conosco, 30 dias corridos, vão 3 horas por dia serem estimulados com fisioterapia durante essas 4 semanas. Bom, vamos lá. Mês de outubro, nós temos o Outubro Rosa, né? Isso. E também é um mês que se dá uma ênfase à conscientização da paralisia cerebral. Exatamente. Dia 20, né? Dia 20 é o Dia Nacional da Conscientização. Isso. No nacional, sim. Mundial foi dia 6 de outubro. Mas a gente acaba colocando o mês de outubro todo como o mês da conscientização. Andiara, o que vem a ser a paralisia? Claro, porque a gente tem paralisia é algo que para no meu entendimento. Isso. Mas efetivamente o que é? Quando alguém dá o diagnóstico, olha, é paralisia cerebral. Para se chegar a esse diagnóstico, o que é que se percebeu? A paralisia cerebral, ela é uma lesão do cérebro em desenvolvimento. Por isso que qualquer lesão fora da etapa ali do crescimento da criança, desde o feto até o bebê de 2 anos, nós não consideramos paralisia cerebral. Mas antes disso, sim, porque é uma lesão no cérebro que ainda está se desenvolvendo. Então, isso pode acontecer antes do parto, pode acontecer durante o parto, pode acontecer depois do parto até os 2 anos de idade. Então, é uma parada, por isso que chama paralisia, uma parada do desenvolvimento cerebral que ainda está se formando. E quais são as causas? Existem muitas causas, outras ainda nem conhecidas, mas nós dividimos em causas pré-natais, que são causas ainda no útero, problemas com a mãe, problemas de infecções virais da mãe, do feto ali ainda em formação, traumatismos, por exemplo, se a mãe sofreu um acidente, tiver um choque no seu ventre, na barriga, pode ocasionar uma lesão cerebral no bebê que ainda está se formando. Tem problemas que podem acontecer
perinatais, que são durante o parto. Aí entram a falta de oxigenação durante o parto. Sem uma razão específica, é muito difícil. É muito difícil. Às vezes não se descobre, mas não quer dizer que não teve. Na hora da concepção, na hora que se concebeu, pode existir. Pode, de repente, o feto já ser concebido com uma lesão. Sim, existem estudos que mostram que algumas crianças já têm uma predisposição à lesão cerebral. São menos resistentes a uma infecção viral, por exemplo, da mãe que ainda está com o bebê na barriga. Então, ela pode desenvolver uma infecção, contrair uma infecção durante a gravidez e isso lesar o cérebro do bebê. Tem alguma coisa a ver com hereditariedade? Não tem ainda uma relação assim clara sobre isso, mas o que nós já sabemos é que tem uma predisposição maior em alguns indivíduos. Vamos supor que nós temos crianças que têm o mesmo padrão, nasceram do mesmo tempo gestacional, algumas desenvolvem, outras não. Então, nós podemos dizer que deve ter algum fator intrínseco à criança, àquele indivíduo. Mas, por exemplo, em todo pré-natal que se faz, em algum momento é possível detectar se já há esse problema na vida intrauterina? Sim, existem exames que são feitos periodicamente no pré-natal da mulher que já podem identificar alguma alteração cerebral. Sim. Mas a paralisia cerebral mesmo, ela só pode ser diagnosticada quando a criança vai passando pelas fases do desenvolvimento motor. O rolar, o sentar, o andar, são fases importantes do desenvolvimento que a criança precisa passar para que seja fechado o diagnóstico. E até que idade? Você falou até 2 anos. Isso. Por que a partir de 2 anos forma-se algo diferente no cérebro? É porque o cérebro já está mais maduro. E aí as crianças não... Se a criança desenvolveu ou teve uma lesão cerebral depois dos 2 anos de idade, ela já não é classificada como uma criança de paralisia cerebral. E sim uma lesão encefálica adquirida, que aí seria, por exemplo, uma criança rígida, uma criança normal, e que desenvolveu depois uma lesão cerebral, por exemplo, uma queda, um trauma, uma meningite depois dos 2 anos de idade, e entra no grupo das lesões encefálicas adquiridas. Aí já não é mais a paralisia cerebral, porque o cérebro já está mais maduro. O seu tratamento no que tange a criança, então, é até 2 anos. Ou você trata também outras anomalias a partir de 2 anos? Sim, as crianças com paralisia cerebral, elas sempre vão precisar de tratamento. Então, a fisioterapia para elas é algo para a vida. É algo que eles sempre vão ter que fazer. E não existe, assim, uma vacina que previne? Não, não existe, porque são diversas causas, inclusive a prematuridade. A prematuridade, 50%, tem uma pesquisa que diz que 50% das crianças com paralisia cerebral são prematuras. Então, a prematuridade pode ser por tantos motivos que não existe um antídoto contra todos, por exemplo. Quando a criança tem uma paralisia cerebral, ela, de uma maneira geral, ela afeta todo o corpo ou há parte do corpo que a paralisia não afeta? Como é que é? A paralisia cerebral, como o nome diz, é cerebral, né? Pode pegar qualquer área do cérebro. Por isso, nós temos tantos sintomas diferentes. Nós não conseguimos falar em um conjunto de sintomas da paralisia cerebral, porque ele é muito diferente de uma criança para outra, dependendo da área cerebral que foi atingida. Então, pode ser desde distúrbios do movimento, que são os mais comuns, distúrbios da postura, até problemas visuais, déficit de audição, por exemplo, de fala, que são sintomas comuns da paralisia cerebral, mas não é regra. Tem crianças que têm, tem crianças que não têm. E Andiara, não tem cura? A paralisia cerebral não tem cura. Ela é uma lesão permanente no cérebro. Então, assim, progressiva, não? Ela não progressiva. Aquela lesão que aconteceu, ela está ali para sempre, porém o cérebro vai fazer algo que nós chamamos de neuroplasticidade, que é uma compensação, uma criação de novas vias de neurônio para compensar aquela área lesada, para desviar. Aí que entra a fisioterapia, a terapia ocupacional, que vai mostrar o caminho para o cérebro para ele fazer as funções. Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte, se uma criança tem uma paralisia cerebral que afeta os movimentos da perna, não sei se seria só os da perna, mas tem variados. Vamos só os da perna.
desde criancinha, é evidente que aquela perna ele não andou, Sim. e aquilo ficou atrofiado. Sim, né? muitas vezes sim. E mesmo com tratamento, talvez nunca mais ande. Exatamente. Tem algumas crianças que têm prognóstico de marcha, que nós chamamos, e tem crianças que não têm prognóstico de marcha. Isso vai variar de acordo com o nível da paralisia cerebral, que tem níveis também. Nós temos dos mais leves aos mais graves. Então, dentro dessa classificação, que é uma classificação internacional das crianças com paralisia cerebral, nós vamos dizer se essa criança vai andar, não vai, porque de acordo com a sequela motora dela. E como é que vocês classificam, Andiara? Existe uma graduação? Como é que é isso? Existe. A paralisia cerebral, as sequelas de paralisia cerebral, elas são colocadas em níveis. Acho que eu coloquei aí para vocês, está mostrando ali. Nós temos do 1 ao 5, sendo 1 a criança mais leve, um comprometimento motor menor. E o 5, aquela criança que é totalmente dependente, que às vezes não controla nem a cabeça, precisa de aparatos na cadeira de rodas para segurar a cabecinha, e são crianças que são muito dependentes no dia a dia. E do 1 ao 5 tem as variações, crianças que vão precisar de uma ajuda para subir escada, que é o caso do grau 2, a criança grau 3 que vai precisar de um andador. Mas ela, de repente, ela pode ter um prognóstico, né, de andar sim, independente. Mas para longas distâncias ela vai ser uma criança cadeirante. Entendi. O grau 4 é uma criança já com um grau de limitação maior. Ele até faz marcha com andador, mas não é uma marcha comunitária que a gente chama. Não dá para ele ir para a escola. Perfeito. Não é independente. E as pessoas, bom, dependendo do grau, nem a escola vai, né? Hoje em dia nós temos preconizado o seguinte, que toda criança, por mais grave que ela seja, que ela tenha pelo menos a interação escolar. Ele talvez vai precisar de uma série de adaptações, uma série de recursos auxiliares na escola, inclusive um monitor, um cuidador, que nós chamamos, né? Mas que todos estejam introduzidos na escola, porque por mais grave que a criança seja, algo ele recebe, seja o toque do coleguinha, a voz da professora, o aprendizado, que nós não conseguimos mensurar, mas é legal que ele tenha esse contato com o mundo, que antigamente não acontecia. Agora, Andiara, duas coisas que eu queria saber de você. É uma pergunta até mais difícil para você responder, imagino. Como que as famílias se comportam quando recebem o diagnóstico? E a outra pergunta que eu quero saber, o grau que nós vimos há pouco interfere na longevidade deste ser humano, desse serzinho? Sim. Roberto, as famílias, elas têm as mais variadas reações diante do diagnóstico. O termo paralisia assusta muito. Só que, como nós vimos nos níveis, tem crianças muito leves que são classificadas dentro da paralisia cerebral. Então, às vezes, o peso dessa palavra desespera os pais, que muitas vezes vão ter uma criança que vai à escola, que vai chegar a fazer faculdade, que vai poder dirigir, mas ele está classificado como paralisia cerebral e isso assusta muito. Então, as famílias, elas têm reações muito diferentes. A gente tem contato com famílias que aceitaram muito bem, entenderam, e agora, o que eu vou fazer? Qual que é o caminho? Já procuram logo os tratamentos, os caminhos. Agora, tem famílias que têm um pouco mais de dificuldade para digerir o diagnóstico, para aceitar, por exemplo, o uso de uma cadeira de rodas. Lá para os 3 anos é que a gente prescreve a cadeira de rodas e esse símbolo para os pais é um símbolo muito pesado, imagina. Exatamente, e isso acaba dificultando a aceitação. Mas, de uma forma geral, tem sido melhor do que alguns anos atrás. Principalmente as crianças de grau 5, eles têm comprometimentos respiratórios, eles podem usar traqueostomia, eles podem ser dependentes de oxigênio, porque à medida que a gravidade ela vai aumentando, nós temos mais complicações nos órgãos internos, por exemplo. Mais alterações respiratórias, pulmonares. Então, isso compromete um pouco a longevidade das crianças nível 5. Não tem uma expectativa de vida pela literatura, vai depender dos cuidados, vai depender muito das terapias que essa criança, adolescente, jovem, ele vai ser submetido. Mas a gente sabe que os graus 5 têm alguma limitação
em termos de expectativa de vida, por conta das complicações Sei. do quadro. Agora, Andiara, a criança que tem uma lesão e que por isso foi classificada como paralisia cerebral, ela vai evoluindo, ela vai aumentando essa... Claro que você tem uma parte do cérebro que não funciona, alguma coisa no teu corpo não vai funcionar, perfeito? Sim. Mas essa parte lesionada do cérebro tem tendência a aumentar com o tempo? Não, a parte lesionada ela se mantém. O que vai diferenciar é o quanto de estímulo essa criança vai receber para formar novas redes que vão fazer uma compensação dessa área lesada, que é a neuroplasticidade. Então, é muito importante que até os 6 anos de idade essa criança receba o maior número de estímulos possível, seja dentro de casa, na escola, nas terapias, para que ele possa criar uma rede de neurônios e assim mostrar evolução no seu quadro, apesar da gravidade. Tá, a sua área é a área da manipulação, né? Dos choquinhos elétricos, tem tudo isso também, Nós usamos isso também, mas é apenas um recurso que a físio usa. Mas a físio neurofuncional atua na promoção do movimento que, por algum motivo, no caso aqui, a paralisia cerebral, ele está inibido, ele está deprimido no sistema nervoso. Então, nós conduzimos, nós facilitamos o movimento da criança. Mas, por exemplo, quando a criança tem um problema de problema motor, digamos, você vai massagear, digamos, você vai manipular, digamos, a perna, o pé, a mão, enfim. Você está indo no efeito, mas a causa está lá dentro. Exatamente. Por esta razão, também é um tratamento alopático, com medicação e essa coisa toda. A criança com paralisia cerebral, ela tem que ser assistida por uma rede de profissionais. Porque como a deficiência é múltipla, pode vir desde a visão, até problemas cardíacos, problemas de fala. Essa criança ela não é assistida somente pelo fisioterapeuta. A cada dia mais cresce a equipe de apoio. É uma equipe multifuncional. É multifuncional. Vai desde o neurologista, ortopedista pediátrico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. O SUS cuida disso? O SUS não tem, infelizmente, uma boa rede de tratamento, embora no Brasil tenha tantos casos. Tem a última pesquisa diz que são 20 mil novos casos ao ano. 20 mil? 20 mil novos casos. 2 crianças por hora nascendo com paralisia cerebral e nós não temos na rede pública um atendimento global de tempo suficiente na semana de tratamento para as crianças. Querida, dá um tempinho aqui, nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos já aqui com a Andiara Vasconcelos Doyle, fisioterapeuta neurofuncional. Aguarde um instante só. Voltamos aqui com o nosso Visão Geral de hoje, conversando com a Andiara Vasconcelos Doyle, fisioterapeuta. O seu sobrenome é de que nacionalidade? É americano. Americano. É do meu esposo, na verdade, né? Tá. Eles são lá do Sul e veio de lá, lá dos Estados Unidos. Exatamente, americano. Então seria um Doyle. Doyle, se fosse falado da forma correta. Aqui ele é Doyle, mas lá ele é Doyle. Aqui virou Doyle, a gente aceita. Muito bem. Você estava falando até no final do último bloco aí que o SUS não tem uma rede assim. Aliás, não tem uma rede nenhuma de atendimento. A gente espera muito que esse Brasil dê uma retomada, que esse Brasil mude, porque está realmente muito complicado. É muito caro tratar de uma criança? Ou depende do nível? É muito caro. De uma forma geral, tudo é muito caro na reabilitação funcional. Porque essa criança ela vai precisar de uma série de adaptações e muitos dos equipamentos, por exemplo, andadores, cadeiras, são importados e taxados em dólar. Então, assim, é muito caro. Em termos de terapia, o ideal é uma terapia mais intensiva, porque nós estamos falando de reaprendizado. Como você disse no bloco anterior, não temos um problema no músculo ou no braço, o problema é no comando, é central. Comando, exatamente. Então, para que isso seja revertido, mudado, precisa gerar aprendizado, e o aprendizado vem com repetição. Então, fazer fisioterapia uma vez por semana no SUS é muito pouco para que a criança adquira esse aprendizado. Andiara, você falou aí também que pode haver um problema no parto e, de repente, ocasionar uma paralisia cerebral. Isso. O problema que eventualmente ocorre normalmente é no parto normal ou no parto de cesárea?
Os dois partos têm riscos, né? E não tem ainda na literatura uma diferença entre a incidência do parto normal e da cesárea. Tem sim relação, por exemplo, com a idade materna, com o pré-natal ter sido bem feito ou não, essa gravidez ser saudável. Quanto mais velha a mãe, maior incidência. Nós temos visto isso acontecer de uns anos para cá, né? As mulheres deixando para ter filhos mais velhas e nós temos visto uma incidência maior de paralisia cerebral. Mas quando a criança na vida intrauterina já apresenta o problema, quando nasce a mãe já sabe, o pai já sabe que vai nascer com esse problema. Muitas vezes não, eles não sabem. Mas nem o médico? Às vezes no médico também não sabe, porque a paralisia cerebral ela vai se mostrar ao longo do desenvolvimento da criança. Não é algo como a síndrome de Down, que nós olhamos o bebê e vimos, a não ser que seja realmente uma paralisia muito visível. Mas ela vai se mostrando ao longo do desenvolvimento. Então a criança vai chegar, por exemplo, na idade de sentar e ela não vai parar sentada. E não existe, então, pelo que você está me falando, não existe, digamos, uma anomalia no cérebro que possa ser detectada numa ressonância magnética, alguma coisa? Não existe isso? Existe o AVC intrauterino. Criança tem AVC. Essa é uma... o AVC pode trazer uma paralisia. Isso sim. Porque falta irrigação. Falta irrigação, pode ser por uma isquemia, por exemplo. Perfeito. Que dá, né, origem a um problema que nós chamamos de leucomalácia periventricular. A leucomalácia ela é visível no exame de imagem. Então, esse AVC infantil, esse AVC intrauterino que gera paralisia cerebral pode acontecer e pode ser diagnosticado ainda. Se eu fosse médico e eu visse esse problema, eu conseguiria até ver, mas não conseguiria falar. Como é que chama? Leucomalácia periventricular. Muito bem. Chamaria você, olha, dá aqui esse diagnóstico aqui para você falar. Falamos então do custo e tal, não existe nenhum recurso que se possa entrar contra o governo, alguma coisa assim. Há muita gente que busca recursos com o governo por meio do fato do SUS não ter, há processos e tal. Sim. A gente tem percebido um aumento do número de processos contra a prefeitura, contra os planos de saúde, para que as crianças tenham garantido o direito de ter esse atendimento de qualidade e de acordo com a necessidade de cada criança. Tem aumentado essa busca. Os pais estão se inteirando mais do assunto, buscando mais os seus direitos e têm conseguido, porque é uma necessidade básica. Há uma incidência maior entre os homens ou entre as mulheres? Tem uma pesquisa que diz que a paralisia cerebral dá mais em meninos. Meninos, mas ainda não tem uma explicação. Eu ia fazer uma brincadeira aqui com você, mas aí a televisão sai do ar e eles vão me tirar aqui, né? Mas vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. No nível 1, como outro dia, numa entrevista falando sobre autismo, Einstein era autista, foi um grande nome da física e da coisa toda. Há algum exemplo que você possa dizer, olha, determinada pessoa teve ou tem paralisia cerebral, alguém que seja famoso assim e que tenha passado, desenvolvido sem nenhum problema? Olha, famoso deve ter, mas eu não me recordo. Mas você conhece pessoas que dirigem, que trabalham, que casam, que têm filhos, que são do nível 1 e 2, por exemplo, e que às vezes é uma alteração pequena na mão, uma alteração no pé, mas coisas muito leves, às vezes até imperceptíveis. Então essas pessoas elas não têm limitação quase nenhuma nas atividades diárias. Então elas podem ser o que elas quiserem, cirurgiões, a maioria delas consegue fazer uma faculdade, se formar. A gente pode dizer que até que nível, por exemplo, as pessoas conseguem levar uma vida normal? Até o nível 2. Até o nível 2. Nível 2. A criança, o adolescente nível 2, ele vai precisar de ajuda, por exemplo, se a rampa for muito íngreme, ele vai conseguir andar, ele vai conseguir transpor um obstáculo se tiver um corrimão, por exemplo. Então, isso limita muito pouco o dia a dia. Agora, o nível 3, que é uma criança mais dependente, que já vai se locomover com andador ou com cadeira de rodas, ela vai ter as dificuldades que todo deficiente encontra de circulação, de acessibilidade nos locais Ondiara, eu não sei se você sabe responder, mas, por exemplo, as pessoas que têm na família alguém com uma paralisia cerebral, tem uma facilidade de aposentadoria até para poder ficar cuidando
da pessoa? Você sabe disso, não? Olha, eu sei que a criança tem. É. A criança tem direito, por conta desses gastos e tudo, aquela aposentadoria por invalidez. Mas também não dá nada, que né? também Coitados. é um salário mínimo. Como é que vai viver? É um salário mínimo. Não dá para comprar, não. Os remédios são importados também? Sim, os remédios são importados, as órteses são nacionais, mas são com material importado. Sei. Então, assim, tudo é muito caro nesse meio. E existe basicamente o tratamento alopático ou existe alternativos? Olha, os tratamentos são os mais diversos, mas assim, o que é preconizado, o que é comprovado hoje em dia que essa criança precisa são as terapias, né? Fisioterapia, fono, terapia ocupacional, o acompanhamento médico e algumas terapias alternativas que algumas famílias acabam tentando, acupuntura. E você vê evolução e isso aí deve ser o que mais lhe gratifica nesse trabalho? Sim, com certeza. É a parte boa. É a parte boa da fisioterapia, é ver essas crianças alcançando, essas crianças dando os primeiros passos, por exemplo, porque os primeiros passos acontecem com a gente ali no consultório. Então, Olha tudo só, isso é muito emocionante, comemorado, né? é emocionante. E saber que a gente participou disso é muito legal, né? Dar essa condição, mostrar esse caminho é a nossa função na fisioterapia. E a gente reclama de tanta coisa tonta e boba, né? Basta olhar para muitas situações para a gente dizer que estamos no céu. Muito bem, querida Andiara Vasconcelos, foi um prazer enorme falar com você. Você prazer é muito simpática, muito bonita, muito competente. Falou que estava nervosa aqui. Imagina se não tivesse, hein? Deu show aqui, Andiara Vasconcelos Doyle. Ela que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Olha, novo horário do nosso Visão Geral fazendo sucesso, hein? 9h30 da noite, muito legal. E também o esporte agora em novo horário, 1h da tarde, durante o horário político, a 1h20, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço, hein?